deputada Érica, o deputado Policarpo, os deputados Isalci e Augusto Carvalho, que aqui tiveram, e o senador Rodrigo Hollenberg, que também aqui esteve. A bancada esteve em peso nessa reunião, prestigiou essa causa que é importante para a população do Distrito Federal. Agora, eu não vi aqui o mesmo prestígio por parte do comandante da Polícia Militar, do comandante-geral, do diretor da Polícia Civil e do comandante do Corpo de Bombeiros. Acho que não é um prestígio para a bancada, mas eu acho que para o tema e para a discussão. Eu, por exemplo, gostaria de discutir também, além da questão salarial, além da questão do aumento do quadro, que eu considero extremamente importante, eu queria discutir também a segurança pública da cidade. A população inteira nas ruas está reclamando de uma quantidade enorme de sequestros relâmpago. Eu queria poder discutir, poder ouvir também o que está sendo feito de prática. Às vezes eu não sei, entendeu? E é importante que eu saiba, como parlamentar, o que está sendo feito de prático. Será que está sendo feito alguma coisa? Então, eu acho que essa interlocução é importante, mas não basta ter um prestígio numa bancada que está agindo com unidade, de forma unida aqui, pelo menos nesses 2 anos, mas também é importante por parte daqueles que têm a condução desse processo, a formulação e a execução de uma política pública importante para a população do Distrito Federal, que é a questão da segurança, que nós tivéssemos também essa interlocução e pudéssemos ter também um debate, uma conversa. Eu, por exemplo, nas minhas emendas individuais, coloquei as minhas emendas na polícia, nas ruas e no Corpo de Bombeiros. Peguei as minhas emendas e coloquei nessas áreas. Tamanha minha preocupação como parlamentar do serviço que essas entidades, essas instituições, porque são instituições, prestam e devem prestar à população do Distrito Federal. Com relação aos 2 PLs, ao PL 4.921 e ao PL 4.366, eu acho 2 coisas. Primeiro, acho que é importante, e o senador Rodrigo Hollenberg foi feliz nisso, que isso tudo seja definido aqui na Câmara, para que não vá para o Senado e tenha que voltar para a Câmara e se gaste mais tempo com isso. Segundo, sou favorável, votarei favorável. Se a gente puder melhorar ainda mais, melhor. Mas podem contar com o meu apoio, com o meu voto, com todo o meu empenho nisso. Eu tenho por princípio, considero que o governo deve gastar mais com as atividades fim do Estado, que são educação, saúde e segurança, e menos com as atividades meio do Estado. Hoje se gasta muito com as atividades meio e pouco com as atividades fim. Tem que aumentar o volume de recursos nas atividades fim. Então eu defendo que se pague melhor os profissionais da área de segurança pública e eu defendo que tenha mais profissionais nas áreas de segurança pública. Até porque precisa, não é? A questão salarial é uma questão importante e precisa ser melhorada. Mas também precisa aumentar o efetivo, até porque a população, no caso da Polícia Civil aqui, o relato colocado pelo Dr. Benito, um delegado cuidando de 3 delegacias. Então, assim, eu sinto que isso é tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que aparelhar melhor essas 3 instituições, pagar melhor e aumentar os recursos humanos nessas 3 instituições. E para isso, vocês contem comigo, contem com o meu mandato, no que estiver ao meu alcance. A gente no Poder Legislativo, às vezes a gente se sente às vezes impotente de conseguir fazer as coisas. Mas a gente pode fazer emendas, a gente pode verbalizar a nossa opinião, a gente pode atuar para que o governo possa executar melhor uma política pública que é importante para a sociedade. Então, vocês contem comigo. Agradeço as palavras do deputado Rebuff, que tenho certeza que são o sentimento da maioria da população do Distrito Federal e o sentimento das 3 forças também, e acredito que estão muito próximos do sentimento da bancada. Eu pediria que a deputada Jaqueline Maurício pudesse. Boa tarde a todos. Eu vou cumprimentar o
deputado Luiz Fitman, por excelente trabalho à frente da nossa bancada, caro senador de Escola Popular, deputado Policarpo, isso que já estiveram aqui. Eu me junto a todos eles e é muito dolorido falar sobre tudo isso. Hoje eu escutava no noticiário que nós estamos há 50 dias, começou o ano, já tem 104 mortes, homicídios na nossa capital federal. Ao mesmo tempo, eu vejo uma inércia, uma total incapacidade desse governo de proporcionar uma melhor vida para esse policial e fazer um melhor trabalho. E vejo uma grande preocupação, que eu me junto até ao PSOL para falar disso. A grande preocupação hoje desse governo é o quê? É a Copa do Mundo, que vai durar um mês. É gastar nossos recursos no estádio nacional, que vai durar um mês. Os nossos hospitais caíram aos pedaços. E eu até nem gosto quando vejo um parlamentar criticando, porque na Copa do Mundo vai ser um vexame. O vexame é o que está acontecendo no dia a dia, porque a nossa população está sofrendo. Não é o que vai acontecer daqui a um mês, daqui 2 meses, 3, quando começa a Copa das Confederações. Então, é muito dolorido ver que o nosso policial não tem motivação para combater o crime, porque ele não tem recurso, ele não está passando fome em casa, ele recebe 30, a sensação diz que é R$30 de auxílio moradia. R$9 de soldado. R$9 de soldado. 30 é a média. 30 é a média. Tem gente que é menos ainda. É R$9. Então, assim, eu sinto a inoperância, a incapacidade, mas, como todos já falaram aqui, me coloco à disposição até para acuar, até para falar, bradar. Já vários dos meus pronunciamentos em plenário foram em relação à nossa segurança, batendo na incapacidade, né, do nosso governo de poder controlar isso, da falta de contingente de todas as polícias, não é só da civil, são de todas as polícias. Queria sugerir, deputado Fitman, aqui, que se nós formos realmente fazer uma emenda, que a gente propusesse uma emenda de bancada, em vez de emenda da bancada, porque a gente chega com mais força. Eu, por exemplo, se eu fizer uma emenda sozinha, eu sei que ela vai ser nascedor público. Entendeu? Então, enquanto a gente propor a emenda de bancada, a gente tem mais chance de chegar. Então, eu coloco também à disposição o meu gabinete e dizer que nessa luta, que é uma luta árdua, cansativa, mas que acho que todo cidadão da nossa cidade sabe da importância de vocês, homens, de todas as 3 corporações. Obrigado, deputada Jaqueline, por estar participando dessa reunião e vamos falar. Senador Cristóvão Duarte, por favor. Boa tarde a cada uma e a cada um. Cumprimento todos e não vou repetir os nomes porque foram falados todos. Dizer o seguinte: o deputado Exalci falou que o pai dele dizia que não promete, se não vai cumprir. Eu não sei se o meu pai dizia ou não, mas se eu perguntasse a queria que não assine como testemunha um documento se você não tem toda a confiança em quem assina e quem promete. Eu quero pedir desculpas a vocês por ter sido testemunha desse acordo feito com o governador, então candidato Aguilar. Eu confiava nele. E tive o cuidado de perguntar à assessoria perto dele se realmente ele tinha condições de cumprir o que estava assinado. E me disseram, sem dúvida alguma. E aqui estamos nós, na situação de um cara que é testemunha no casamento de uma pessoa e depois descobre que a pessoa já era casada. O governador prometeu casar com a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e casou com o estádio. A deputada Jaqueline falou sobre esse estádio. Esse estádio vai custar R$1,5 bilhão para 70 assentos, R$20 mil por assento. Com cada 3 assentos a gente faz uma casa.
popular, que inclusive não é dinheiro gasto, porque o dinheiro volta, porque casa, o morador paga de volta. Mas estádio, está aqui hoje um artigo que quando uma assessora minha disse que estava acontecendo, eu não acreditei. A Terracap, vendemos terrenos que pertencem ao povo do Distrito Federal, que é o nosso pré-sal, para comprar 1000 ingressos na Copa das Confederações e um camarote. Não diz nem quanto vai custar. E diz que dispensa a licitação. Quanto vai custar isso e quem vai receber? Eu quero dizer ao deputado Policarpo, se o senador vai receber, só precisa de 999. Não precisa de 1000, porque eu não quero. Até porque eu já descobri que deve que inventar um replay, televisãozinha melhor, é muito mais moderno e inteligente assistir o jogo em casa, porque tem um replay dos gols bonitos. Então eu quero dizer que eu estou constrangido. Agora isso aumenta a minha responsabilidade com vocês. Não tenho como retirar a minha assinatura. Eu só tenho agora de que lutar para que minha assinatura tenha valor. Porque hoje ela não está tendo, por irresponsabilidade, ou do candidato que assinou dizendo que ia cumprir, ou do governador atual que sabendo que pode não está cumprindo. Ou ele mentiu antes, ele está mentindo agora. Eu quero que vocês contem comigo para tudo que for preciso, para que aquilo que eu assinei aconteça o que sempre eu consegui fazer na minha vida, cumprir. Eu estou inadimplente com vocês, por ter sido testemunha desse acordo. Eu quero sair da inadimplência, fazendo com que vocês recebam aquilo que nós, que eu estou lá na assinatura, que nós assinamos, nos comprometendo com vocês. Contem comigo para o que for preciso. Não por um favor a vocês, mas por uma responsabilidade minha de ter assinado como testemunha esse documento. Contem comigo. Eu gostaria de abrir mão de ser coordenador da bancada agora, senador. Como não tem inscritos, falar como deputado federal do Distrito Federal. Eu tenho sentado com vários integrantes das associações. Ontem fiz questão de ir no Recanto das Emas, almoçar com o delegado do Recanto das Emas e almoçar com o comandante da Polícia Militar do Recanto das Emas. Eu tenho aqui, por exemplo, esse final de semana, nós tivemos 17 mortes no Distrito Federal. Foi o segundo índice de violência de final de semana. Porque no início de janeiro foi mais do que 17 mortes. Eu gostaria realmente, e aí complementando o que o deputado Regufe citou, temos aqui a presença do comandante da Polícia Militar, do secretário de Segurança da Polícia Civil, para discutirmos um modelo de gestão da segurança pública do Distrito Federal, aonde hoje saem os relatórios do governo federal, onde que coloca o GDF, coloca o Distrito Federal numa forma de envergonhar, inclusive, o cidadão, e tenho certeza, vocês que fazem parte da corporação, onde que realmente são 3 delegacias para um delegado. Esse modelo que foi implementado no passado, que se misturou durante os anos, e hoje nós temos como resultado um sofrimento de vocês e com certeza de cada cidadão, porque o cidadão não vive com a segurança, senador, ele vive com a insegurança. Eu tenho uma filha de 20 anos que todo dia vai à faculdade, eu fico preocupado se ela não vai ser sequestrada na hora que ela sair da faculdade
porque ela tem que deixar o carro no meio da rua. E automaticamente, para ela chegar até no meio da rua, pode ser sequestrada. Os índices demonstram que nós temos a maior quantidade de sequestros relâmpagos por habitantes do Brasil. E quem sabe, talvez até se comparar com o resto do mundo também. Então, novamente, o modelo de gestão implantado na segurança pública do Distrito Federal está claro, não está funcionando. Vocês hoje, com esse pedido, que eu tenho certeza que é de união de bancada, foi dada uma demonstração aqui para as três forças hoje. Todos os deputados federais e senadores que estão em Brasília estavam aqui conosco. E todos preocupados. E isso demonstra que há essa união, inclusive para fazer uma emenda de bancada, como foi sugerido pela deputada Jaqueline Roriz. Agora, não é isso que vai resolver o problema de segurança ainda. Enquanto as pessoas que ajudam na coordenação, na construção desse modelo de gestão, seja a parte que está no Palácio Buriti, ou seja a parte que está em cada comando, não discutir com a população. E aí os representantes da população somos nós. No Congresso Nacional, que é onde nascem essas mudanças necessárias, somos nós. Quando nós não só estamos dispostos a estar aqui o tempo necessário para ouvi-los e para ajudar a construir um novo modelo, e não encontramos ninguém, inclusive do governo também. Não encontramos ninguém presente para dizer, ou pelo menos ter ligado para o coordenador de bancada, ou para cada deputado federal e cada senador, e diz, olha, essa medida provisória aí, ou esse projeto de lei que foi entregue nos últimos dias de dezembro, depois que o Congresso já estava praticamente fechado, é importante para a cidade. Porque se alguém tivesse do Executivo me ligado, eu no mesmo dia teria transmitido para a bancada toda a importância de nós, ainda no mês de janeiro ou até no final de dezembro, procurarmos o Palácio Planalto para tentar uma solução. Então, está faltando diálogo. E aí, eu pediria ao deputado Policarpo, que tem ajudado a trazer esse diálogo do Executivo aqui para o Congresso, que leve também a mensagem de que nós, deputados federais e senadores, acredito que posso falar para os senadores, estamos sentindo ausência de diálogo, ausência de boa vontade para construirmos realmente um novo projeto, modelo de segurança pública para o Distrito Federal, onde que se valorize mais o ser humano que está trabalhando e o ser humano que quer a segurança e precisa, porque ele paga os seus impostos e acaba vendo que da forma como está, não funciona. E aí que vem aquele comentário, não, mas recebe mais ou recebe menos, porque o modelo não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, a população estava satisfeita de pagar o dobro. Então nós precisamos urgentemente, e peço aí ao governador, através do deputado Policarpo, que faça um pedido para uma reunião de bancada realmente com o Executivo. Essa questão de segurança ultrapassou todos os limites do bom senso. Nós tínhamos orgulho, há 10, 15 anos atrás, de estarmos no estado, estarmos na cidade mais segura do Brasil. Aqui, comentava-se, inclusive, nós temos as embaixadas, nós temos aqui a presidência da República, e quando viajávamos para outros lugares, os cuidados lá aumentavam. Aqui a gente deixava o vidro do carro aberto,
nossos filhos iam com tranquilidade para todos os lugares. Hoje não tem mais. Então, essa construção, eu peço que seja em conjunto com o Executivo, com o Parlamento, com as três forças e chamando, inclusive, a população, os representantes da sociedade civil que tanto tem reclamado e pedido. E aí vamos tentar criar um novo modelo de segurança pública que atenda a todos, respeitando o ser humano. Muito obrigado. Posso fazer um comentário? Assim, eu acho que esse governo atual é pequeno e medíocre, porque na medida que o senhor disse que tem delegado cobrindo 3 delegacias, eu conheço delegados eficientes que estão encostados porque não participou de uma campanha eleitoral do atual governo. Deputado Policarpo, só que eu fiz uma consideração, o senhor quer citar, eu posso pedir para a deputada Érica Cocai. Eu queria saudar todas e todos e dizer que é um prazer imenso nessa bancada estar recebendo os representantes da segurança pública aqui do Distrito Federal. Eu vou discorrer aqui sobre a importância de remunerar os servidores da segurança pública, porque isso está por demais óbvio, embora muitas vezes a obviedade ela seja negada e seja invisibilizada no nosso cotidiano. Mas penso que a gente não vai construir uma sociedade mergulhada numa cultura de paz se nós não tivermos, primeiro, um conjunto de políticas públicas. Eliminar a violência não é só um atributo da política de segurança pública, mas é uma política de educação, política de saúde, política de assistência social, enfim, política para a juventude, para o conjunto da sociedade. E segundo, que sem a realização de pactos. Pactos que eu falo é o sentimento de pertencimento. Educação, saúde e segurança são políticas que são absolutamente vitais para uma sociedade, para que a sociedade se sinta incluída, não é? Para que a sociedade se sinta sem medo de sair às ruas, sem medo de que os filhos não voltem para casa, sem medo do que pode lhe acontecer, sem medo do futuro. Porque nenhum ser humano veio para a Terra para ficar mergulhado no medo. Porque o medo, ele embota toda a existência e as expressões da condição e da natureza humana. Então, portanto, são políticas, essas 3, que só podem ser construídas se houver diálogo e se houver um sentimento de pertencimento. Se as forças de segurança, os profissionais de segurança pública, se sentirem pertencentes a esta política e não se sentirem excluídos dela. Então nós precisamos, para além de uma questão de honradez, que aqui já foi falado pelo deputado Zalci, pelo deputado Cristóvão, no que diz respeito às promessas que são feitas e à obrigatoriedade de cumpri-las, para além disso, nós precisamos fazer uma política em que a política de segurança pública precisa contar com a contribuição de quem faz a segurança pública, que são os profissionais. Os profissionais não podem ser alijados da construção de qualquer política com essa envergadura e essa importância estruturante que tem como a política de segurança. Então, portanto, nós temos clareza de que é preciso destravar uma relação que ainda é uma relação que está cheia de percalços entre os profissionais e as suas representações e também o governo do Distrito Federal. É preciso que haja esse processo para que se possa fluir um processo negocial. E nesse sentido, não contribui você ter um projeto aqui na Câmara, que, na verdade, é um desdobramento do reajuste que foi conquistado pelos servidores públicos deste país em uma longa, histórica e árdua greve, e sem a participação do conjunto dos servidores de segurança pública, que não se sentiram participantes, não se sentiram construtores, não sentiram que aquilo, ainda que se considere os limites, que os limites têm que ser considerados, os limites têm que ser considerados em qualquer processo negocial, mas que se chegasse à conclusão que aquele era um limite estabelecido naquele momento, mas quando esse projeto adentrasse esta casa, que os policiais, sejam civis ou os bombeiros militares, policiais militares, sentissem que é um projeto que foi construído com a sua participação.
e não alguma coisa que foi despejada nessa casa sem que eles pudessem ter o direito de falar. Então, portanto, neste momento, a vida de vocês aqui significa tentar resgatar um processo negocial que não foi efetivado na elaboração do próprio projeto. Quando vocês vêm trazem as demandas da categoria para ver a possibilidade de elas serem incluídas através de emenda, é buscar o espaço de negociação que deveria ter havido antes do projeto entrar nessa casa. Por isso nós não podemos achar que é correta a postura dos comandantes ou dos representantes do próprio governo de virem aqui dizer que são em princípio contra qualquer emenda. Porque significa reafirmar uma postura que vocês estão questionando aqui, que é a postura de que vocês não participaram da construção do projeto. Então, quando vocês vêm e trazem as suas demandas para ver se era possível incluí-las no projeto, não podemos ter a priori uma posição que foi expressa aqui pelo comando da Polícia Militar, pelo comando do Corpo de Bombeiros, e é um pouco diferente a questão da Polícia Civil, porque não vem com emendas, quem vem com emendas são as corporações dos policiais e bombeiros, mas que vem dizendo que são contra que tenha qualquer emenda. É preciso primeiro abrir o espaço para que nós possamos negociar quais são as demandas que estão vindo. E aí sim, o poder público pode se posicionar se é viável ou se não é viável aquelas emendas estarem afetando esse projeto. Porque nós sabemos que emendar o projeto não provoca atraso. Emendar o projeto não provoca atraso. É o mesmo tempo que se tem para a construção de um substitutivo ou de algumas emendas que se trataram no projeto, ele não provoca retardo na aprovação do projeto. Um processo negocial, talvez, sim. Então, portanto, eu sugeriria, frente a isso, que nós, como representantes do povo do Distrito Federal, não podemos nos furtar em acolher as emendas que vocês trazem e a buscar fazer com que essas emendas possam ser incorporadas ao projeto e a nos colocarmos à disposição para negociar, inclusive com o governo do Distrito Federal e negociarmos com o governo federal a possibilidade de incluir estas emendas aqui. É óbvio que nós não queremos prejudicar o andamento do projeto. Nós não queremos prejudicar, mas nós não entendemos que emendar e trazer a voz e o anseio da corporação discutida amplamente pelo conjunto dos profissionais, que esse processo seja qualquer tipo de atraso. Então, penso eu que nós deveríamos estar acatando, infelizmente não temos esse instrumento de uma emendas de bancada, porque as emendas são feitas nas comissões, não é? E não tem emenda de bancada da territorial, mas a gente pode tirar daqui uma posição de que nós estamos acatando as emendas do ponto de vista do mérito que elas têm, porque em verdade algumas emendas, pelo que eu pude ver, são emendas que resgatam um acordo que foi feito para desconstrução ou para apaziguar uma relação de tensão com o movimento. Então, portanto, elas vêm resgatar o que já foi prometido, ou o compromisso que foi feito pelo próprio governo do Distrito Federal, não durante a campanha, mas um compromisso que foi feito já durante o governo, já como governo, já imbuído do poder e da autoridade de lidar ou de efetivamente exercitar ou efetivar uma política pública de segurança de qualidade. Então, portanto, eu sugeriria que nós pudéssemos estar acatando no mérito essas emendas e que nós pudéssemos, a partir daí, abrirmos ou buscarmos abrir um canal de negociação com o governo federal e com o governo do Distrito Federal, em nome da bancada. A bancada acata as emendas, assume as emendas no mérito e vai buscar o processo negocial. É óbvio que se as emendas provocarem um processo de desgaste que prejudique o próprio projeto, será avaliado no curso. Mas o mais importante é que nós possamos nos comprometer com o mérito das emendas que vocês trazem e estabelecermos a partir daí um processo de negociação e um encaminhamento onde a gente vai estabelecendo qual é o método que nós vamos utilizar. Se é o método de incorporar como emenda, é um substitutivo, como é que nós vamos construir, obviamente, dialogar com vocês. E por fim, tem outras duas discussões, que essa me parece que não tem muitas dificuldades, não é? Bom, a primeira é a questão do contingente da Polícia Civil. Penso que é urgente que a gente faça isso pelo Distrito Federal. É como se a gente estivesse devolvendo o voto que nós recebemos. Devolver o voto que nós recebemos é nós estarmos apoiando
as reivindicações para empoderar e dar dignidade do exercício da condição aos profissionais de segurança. Então, portanto, que nós possamos estar trabalhando na perspectiva de buscarmos tirarmos uma posição. Eu penso que a gente tem que tirar daqui, coordenador, deputado Wittmann, nós teremos que tirar daqui uma posição acerca dessa discussão. Primeiro, que nós estamos acatando o mérito das emendas que aqui estão e estamos nos dispondo a abrir um processo de negociação para que elas possam ser incorporadas. Até porque esse projeto, ele não foi nem distribuído ainda, pelo que eu sei. Ele ainda está na mesa para distribuição, nós não sabemos para que comissões eles vão ser, e isso exige que nós, primeiro,